Beleza, vamos dar um pulo, vamos dar um salto aqui agora para um assunto que toca, né, na população em geral, mundial, né, que são os nossos transtornos afetivos, né, alterações de humor. Gente, estamos falando de depressões no plural. Por quê, doutor Vanderlei? Depressões no plural. Muito bem colocado, Renato. A gente tem vários tipos de depressão. Certo? O Hipócrates, lá 3.000 anos antes de Cristo, ele já notou que tinha algumas alterações que eram diferentes dentro da depressão. A gente tem a melancolia, a gente tem a depressão menor, a gente tem a depressão bipolar, né? Tem a depressão ansiosa. Então são Até depressão pós-parto. Gente. depressão pós-parto, né? Depressão sazonal, Tem essa também. Depressão psicótica. depressão psicótica. Então a gente tem Tudo isso, vários gente. tipos de depressão. Cada uma delas tem que ser assim meticulosamente avaliadas. Por quê? Porque graças a Deus, felizmente, hoje, dentro da farmacologia, a gente tem medicamentos e tem um entendimento a respeito das causas de depressão muito maior do que a gente tinha no passado. Ah, sim, sem sombra Então a de gente tem um dúvida. acervo de medicamentos que pode ajudar muitos pacientes O acesso à com informação. depressão. Né? Exatamente. Então você vai tratar perfis diferentes com medicamentos diferentes. E cada indivíduo é muito único. Cada indivíduo. É muito unitário, muito individual. Mesmo numa família. Mesmo. Né? O irmão com uma depressão, outro irmão com uma outra depressão. Então, os tratamentos são diferentes. Então, precisa de um bom profissional para entender. Não é ir receitando Prozac ou Rivotril para todo mundo. Você precisa Pelo de um amor doutor de Vanderlei Deus. Domingues. Não, precisa... Eu não consigo dar conta da Não dá humanidade. mais. Chega, não dá mais. Não é isso. Mas é assim, hoje em dia existe até um problema sério, né? Profissionais que dão um protocolo único de tratamento para qualquer tipo de depressão. Uma coisa que é impossível. A gente se pergunta, cadê as diferenças individuais? Uma pessoa calça número 40. Eu vou receitar sapato número 40 para todo mundo? Não, gente, a sensação Não que dá serve. é um gado passando, você vai botando É, lá a marca. Próximo. Não é não isso, pode. gente. Precisa cuidado na escolha da medicação, precisa ver o paciente várias vezes para ver o resultado da medicação. As depressões, elas são muito limitantes, viu, Renato? Afeta muito o humor, né, doutor? Muito humor, as pessoas ficam desvalidas, Total. perdem Total, motivação, absolutamente. interesse de trabalho, curiosidade, Interesse de vida. interesse sexual, interesse de vida. Ah, você sabe, tocou a num ponto motivação, importante. tudo isso. Você tocou num ponto importante, né? Eu sou conhecido como professor do sexo / sexualidade. Não é isso. É verdade, Thiago. É verdade. Acredite se quiser. Mas não é isso, não é isso. É porque tudo impacta a saúde mental. Vida sexual é uma necessidade plena. É uma das facetas É uma da das vida mental, facetas, entendeu? Então, assim, e reverbera diretamente na sua com saúde toda certeza. mental. Agora, doutor, eu queria abordar aqui... Pois Só não. um detalhe, Renato, eu gostaria de fazer uma ressalva aí, né, um reparo. Tem muita gente que confunde tristeza com depressão. Presta atenção. Eu sou triste, eu sou eternamente triste. Nossa, doutor, me invade uma tristeza. Está mais ou menos correto, não é que esteja errado. Mas tristeza é um sentimento passageiro. Não é uma angústia persistente. É isso? É assim, se eu perco alguém na família, claro que eu vou ficar muito triste. Processo de luto. Processo de luto. Eu tenho alguém doente na família, eu me desentendi com um bom amigo, tá certo? Dependendo do amigo, até que Não, do é amigo, bom. tô falando do amigo. Dependendo do amigo, deixa aí, vai. Vai com Deus, amigo. Tô falando do amigo, não do inimigo, não do desafeto. Deixa Eu tô falando do deixa amigo. pra lá, deixa Então, pra lá, veja, deixa pra lá. né, a gente tem sentimentos de tristeza, Sim. né, são importantes. Eu mudo de cidade, sou obrigado a mudar de emprego. Eu fico triste, eu perco lá o meu entorno. É um processo de luto que você vai Processo de enfrentar, luto. natural. Agora, depressão é outra coisa. O sinônimo de depressão não é tristeza, é desvitalização. Olha só. Perde interesse, motivação,
atenção, concentração, memória, sabe? Vai apagando A luzes, curiosidade né? vai apagando. Vai apagando luzes. A depressão, ela vai, assim, Desligando. reduzindo uma pessoa Reduzindo a pó. a pó, coloca no ralo depois. Então é triste, sabe? É uma evolução que você precisa atender, principalmente no começo. E depressão nunca começa da noite para o dia. Lógico. E ela é recorrente, né? Eu deitei bem e levantei deprimido. E depressão não é frescura, hein, gente? Não é Ó, isso aqui é frescura, importante pelo falar amor de nesse termo. Deus, pelo Para amor com de essa Deus. coisa, porque assim, as pessoas associam que tudo é frescura. Ah, vai procurar o que fazer, você tá... Pega um tanque de lavar Pega- roupa que você Ela vai ficar resolve. depressiva só que com a roupa lavada. Com a roupa lavada, É só isso, tá? exatamente. Mas É até uma depreciação por aquilo que a pessoa é tendo, né? subestimar um quadro. Eu sempre falo isso. sofrimento. Não é porque não dói em você que não está doendo. Exato. Então tenha a tal da empatia que nós tanto falamos hoje em dia. Tem dúvida? Leva num clínico, procura um pediatra, procura um geriatra. Depressão na terceira idade é uma constante quase. Os idosos começam a ter medos, né, doutor? Começa a Medo ter do medo. abandono, medo da morte. Está chegando o fim da linha. Chegando no fim Tem da esse linha, pensamento. eu vou ficar doente. Vão me abandonar. Do que eu vou morrer? Medo da morte. Medo da morte? Do quê? Eu Já- vou ter uma doença? Já desse eu declamei lá no nosso canal, tá no canal aqui, as palavras de Santo Agostinho sobre a morte. A morte não é nada, mas entender isso, subjetivamente, entender isso, incorporar isso, não é fácil, gente. Porque os idosos têm medos que a gente não começa a parar para perceber. E a religião católica, através dos seus pensadores, ela ajudou muito a entender o fenômeno da morte como algo que transcende Algo de passagem, que transcende a esse própria plano. vida, a ressurreição. Sim, ressurreição. Doutor, eu queria abordar aqui, se você não se importar, alguns tópicos sobre, por exemplo, depressão clássica, depressão maior. O que é? Quais são os sintomas da depressão maior? Uma perda progressiva da motivação, do interesse pela vida, interesse pelos hobbies, um retraimento afetivo na família, uma necessidade de ficar mais pensativo, Recluso, quietinho, me deixa, me larga, não enche. ondas de tristeza, entre aspas, Sim. que não sabe de onde que vem. Sim. E pessoas que às vezes estão bem economicamente, estão bem socialmente. Tem nada a ver com dinheiro, gente. Nada. Tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é só um número. Tem a ver, sim, com o estado mental da pessoa. Outro aspecto que acontece no depressivo são os transtornos de sono e o transtorno de ansiedade. Total. A ansiedade, sim, ela é o primeiro aspecto que aparece no depressivo. A gente não falou de ansiedade. Vamos falar de ansiedade. agora, daqui a Então, pouquinho. A ansiedade, ela começa antes da depressão. Sim. E se ela não é cuidada... Peraí, ansiedade começa antes da depressão. Isso. Doutor, vamos fazer então, se você me permite, um link, um paralelo, porque aqui o nosso próximo tópico, pessoal, que são os trends, né? O que mais pediram para a gente falar aqui, sobre o transtorno agora, sobre o transtorno fóbico e ansiosos. Né? E aí eu trouxe aqui para a gente o TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, a agorafobia e o transtorno do pânico. E o senhor está falando que existe uma relação de tipo de antecedência entre depressão e ansiedade? Facilitação. A ansiedade facilita a instalação da depressão. Explica isso para a gente, doutor, por favor. Eu vou tentar explicar da seguinte maneira. Muita gente, isto é genérico, a pessoa pensa na ansiedade como algo negativo, Renato. Ai, meu Não Deus, estou ansioso. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Estou ansioso. Não, a ansiedade é um fenômeno muito interessante que é o nosso fenômeno mental de sobrevivência, é nosso aliado. É o nosso sinal de alerta, o nosso Sinal alarme. de alerta, nosso sistema de alarme. Eu vou atravessar uma rua, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer uma entrevista para conseguir um emprego, eu tenho que ter um estado de alerta muito presente para eu poder me desincumbir daquela situação. Vou atravessar uma rua, Eu tenho que ter esse obrigatoriamente eu pisca-alerta. tenho que ter um cuidado, Sim, senão sim. o carro me atropela. Sim, fato, Não é? fato. Agora, pelo contrário, se eu tiver um sistema de alerta muito exacerbado,
Eu vou sentar no meio-fio, pode vir 4 pessoas fortes lá que não vão me atravessar a rua. Eu vou espernear, eu vou gritar, eu vou urrar, eu vou pedir socorro. Seria essa flutuação da ansiedade, no nível de teto. Eu costumo pensar, a ansiedade, ela tem que estar dentro de uma casa, né, dentro da nossa casa mental, como uma situação, um fenômeno que oscila durante o dia, certo? Ele tem que estar entre o piso e o teto. Se eu tiver com ansiedade no piso, eu estou inerte, não faço nada, fico lá jogado. Se eu tiver muita ansiedade, ela fura o teto. Eu fico eufórico, é isso? Eu vou entrar em pânico. Aí são os ataques de pânico. Eu estou morrendo, está me formigando o corpo, está me exigindo mais do que eu tenho, eu estou infartando, eu estou tendo um derrame. O corpo somatiza, o corpo responde. Somatiza. Por quê? Porque o cérebro ele tem um poder, o cérebro é um, vamos dizer, é um instrumento. É uma máquina, né? É uma máquina, é um computador, é um processador uma de perfeição. informações. É. Se as informações são muito numerosas e ele não consegue processar, ele terceiriza para o organismo. Somatiza. Aí vem labirintite, esofagia, Doenças psicossomáticas, doenças herpes, asmas, herpes, urticárias. psoríases, né? Verdade. Infecções de repetição. Verdade, Por quê? verdade. Porque a depressão mexe com o cortisol. Verdade, pessoal. Isso é verdade, doutor. Mexe com o cortisol. E Eu com falo a isso. prolactina. Não sei se você E com concorda. o SHBG, que são hormônios ligados ao sistema de alerta. Sim, não sei se você concorda, doutor, mas eu falo muito isso nas turmas de enfermagem. Quando você for triar o seu paciente em análise de risco, não fique preso somente a sinais vitais. Observe o paciente que nem tudo é exógeno, às vezes é de dentro para fora, nem tudo de fora para dentro. Então, assim, ele chega com aquela urticária, aquela coceira, aquela... É crônico, mas é interno, é mental. Exatamente. É psicossomático. E se ele não fizer um tratamento acoplado, não adianta passar creme que não vai resolver o problema. Não vai. Né? Não vai. adianta. Então, Renato, normalmente as pessoas, né, principalmente na nossa cultura, no nosso momento socioeconômico, cultural, político, quando as situações são muito conflitivas, e nós estamos vivendo conflitos mundiais, nacionais, muito intensos, a pessoa ela vai aumentando o seu cortisol, aumentando a sua prolactina, o seu SHBG. E o que acontece? Ela vai se comprometendo fisicamente. Sim. E a ansiedade, que era vamos dizer assim, um sistema de alerta, vira uma complicação na vida da pessoa. Vira. Ela não dorme, ela deita, não consegue pegar no sono. Não consegue. E se ela pega no sono, ela fica picando o sono durante a noite. Ou seja, a pessoa não fica depressiva da noite para o dia. Ela vai não crescendo, ela vai se comprometendo assim, progressivamente, vai perdendo suas funções, até comprometer toda a funcionalidade. Pessoas que chamam de burnout, né? As pessoas com burnout. Esgotamento físico, laboral, físico, mental, não consegue produzir mais, joga a toalha branca no ringue, abandona, chuta o balde, não estou mais afim de continuar vivendo, eu preciso mudar para o interior, eu preciso ir para uma praia, eu quero sossego. Quer dizer, a pessoa busca um refúgio para sair daquela situação. Quando, na realidade, ele pode fazer isso. Se ele tiver condições econômicas, a Maísa Matarazzo, conhecida, não da tua geração, da minha geração. Nemequitipá na voz dela é uma coisa louca, é um absurdo. Então, Maísa Matarazzo, ela tinha uma depressão tão terrível, importante, ela ficou trancafiada numa mansão na praia do Enseada, no Guarujá, durante um ano. Ela não conseguia se cuidar. E vinha associado à questão do peso, da aparência física, o relacionamento, o abandono si mesmo. E o próprio marido como um agente causador, né? Ele chamava a gorda, chegou, a gorda foi embora. Exatamente. Né? O termo gorda como se fosse realmente algo uma ofensa. Uma ofensa, né? Porque magro não é ofensa, gordo é ofensa. Enfim. Então você vê, as pessoas não escolhem viver isso. Não. Eu não vou, por opção, eu não vou ser deprimido. Então, por imposição. Por imposição endógena.
Sim. porque tem traços da Sim, família, sim, de outras pessoas com depressão, e exógena, quer dizer, a epigenética, né? Pessoas que entram em falência, pessoas que pegam doenças crônicas, essas pessoas evoluem para a depressão. É muito comum. É comum, né?